Hoje nós iremos comentar as questões da apostila do 5 ao 8 e essa postagem vocês irão fazer até o dia 22/3. Então, Happy Monday! Boa segunda para vocês and Happy Week! Boa semana também! E aí, nas próximas questões do 5 a 8, a gente tem uma questão lá que você irá passar para a sentença negativa. Então, a gente precisa entender como que funciona essa sentença negativa. Então, aqui nós temos dois auxiliares, o don't e o doesn't, né, que são auxiliares negativos, da forma do simple present, né, do do e does. Então, a gente lá está pedindo para passar as sentenças da afirmativa para sentenças negativas. Então, como que a gente vai analisar essa questão? Então, aqui a gente tem que entender o sujeito, que a gente chama subjects, né? E aqui a gente tem os sujeitos I, you, we e they. Então, quando a gente tiver o sujeito I, you, we, they, o auxiliar da forma negativa passa a ser don't, e aí tem um complemento que é o verbo, né? Continuando. Então, lembrando que eu só estou trabalhando o auxiliar do e does, e a forma deles na negativa é don't e doesn't, que são auxiliares do presente simples. Então, é a forma mais básica que a gente está trabalhando. E quando for para os pronomes especiais, lembre-se que quando eu trabalho os pronomes especiais, são sempre esse: he, she e it, tá? E aí, quando eu special pronouns. Então, quando eu trabalho esses três pronomes especiais, já muda a forma, vai ser doesn't. E lembrando que quando eu utilizo um auxiliar já na forma negativa, o verbo ele permanece na forma original, base form, tá? Que é a forma original. E aí, na afirmativa, um exemplo aqui, you speak English. Então, você fala inglês. Na negativa, you don't speak English, tá? Então, you don't speak English. Na afirmativa, quando falam dos três pronomes especiais, he speaks English, tá? Lembrando que a regrinha do simple present acrescenta S nos verbos aí quando for para os pronomes especiais. E aqui, na forma afirmativa, quando é a forma negativa, o verbo ele permanece na forma original. Então, doesn't speak English, porque o auxiliar aqui ele está modificado para he, she, it. Quando qualquer outro auxiliar que for para a forma negativa, o verbo permanece na forma original. Então, he doesn't speak English. Então, lembrando que para he, she, it, a regra vai mudar sempre, tá? Então, doesn't. Então, olha aqui, the base form on the infinitive. Então, o verbo na forma do infinitivo, que é aquele are, ir, a gente vai cortar a partícula to, tá? Porque não tem necessidade quando for no simple present, principalmente trabalhar as sentenças na afirmativa. E aqui a gente tem que tomar cuidado, be careful, que significa cuidado. I no live in Japan. Então, tá errada essa forma. Aí a certa seria I don't live in Japan. Afirmativa, she has a cat. Ela tem um gato. Negativa, she doesn't have a cat. Também está errado. Então, a gente utiliza she doesn't have a cat. Porque o verbo permanece na forma original. Porque a gente já tem um auxiliar modificado, que é o auxiliar doesn't. E a contração do not passa a ser don't. Doesn't, a contração de doesn't com not é doesn't. Então, essa é a forma que a gente vai trabalhar, o don't e o doesn't. Então, olha o exemplo aqui. Change it affirmative statement to a negative statement. Então, mude as frases afirmativas para negativa. Olha o exemplo que ele colocou aqui. My brother has a job. My brother doesn't have a job. Então, você vai olhar primeiro o sujeito. Então, o sujeito aqui nessa é my brother, meu irmão. O sujeito aqui é I. O sujeito aqui é pilots, que é pilotos. Our teacher, nossa professora. Então, você sempre olha o sujeito para ver se vai utilizar doesn't e don't. Então, se for doesn't é para he, she, it. E don't para o complemento. Na questão 6, nós temos uma tirinha, né? Aliás, um cartoon. E aí ele fala, therapist, your wife says you never buy her flowers
Is that true? Então o terapista fala: sua esposa disse que você nunca compra flores para ela, isso é verdade? Aí ele, him, né, que é ele. To be honest, I never knew she sold flowers. Aí ele fala: para ser honesto, ele falou que ele nunca soube que ela vendia flores. Aí sold vendia flores, né? O efeito da comicidade que obtém um verbo decorre sobretudo da letra A, repetição da palavra never. B, ambiguidade. O que é ambiguidade? Gerada pela expressão by her flowers. Ambiguidade é duplo sentido, né? Asserção, your wife says. Então, sua esposa disse. Contradição presente na frase to be honest, para ser honesto, ou a pergunta, is that true? Então, qual que vai ser o efeito do humor na tirinha? Então, vocês vão analisar. Na próxima questão, a gente vai entender também dos question words, tá? Porque nós temos uma formulação de sentenças na questão, né? Na questão que a gente vai analisar, que é a questão 8. E aí a gente vai entender um pouquinho das question words, que são perguntas iniciadas com AWA, né? Então, aqui, ó, who, where, when, why, what. Só o how que foge, mas é também um question word, which, how many, how often. Então, aqui, só pra gente relembrar, todas aqui são iniciais de perguntas aqui. Então, são termos de pergunta. E aí, nós temos who, para quando você for ask about person, except subject on the sentence. Então, você vai perguntar sobre a pessoa. Então, você vai ver quem é o sujeito da ação. Então, who is that woman? Quem é esta mulher? Who are you planning? Quem está telefonando? Para quem você está telefonando? E o where a gente vai utilizar quando você quer perguntar, asking at what place or position. Então, você vai perguntar sobre o lugar ou a posição. Where do you live? Onde você mora? Where are my boots? Onde estão minhas botas? When você vai utilizar quando for referência de tempo. Então, aqui nós mostrando aqui uma posição, localização ou reloginho. Então, ask about time, occasion and moment. Então, está perguntando sobre tempo, ocasião e momento. When can I see you? Quando eu poderei ver você? When did you last see him? Quando foi a última vez que você o viu? Why? Asking for a reason or explanation. Então, você vai perguntar sobre uma razão ou uma explicação. Então, where you were you late? Então, por que você está atrasado? Why was he late? Por que ele estava atrasado? What? Asking for a specific thing or object. Então, what você vai utilizar quando for uma coisa específica, um objeto específico, perguntar sobre algo específico, como um objeto ou uma coisa. What's the matter? Então, aí ele fala, o que importa, what's the matter? What time it is? Aí ele pergunta, que horas são? How você vai utilizar para asking for way, manner, form. Você vai perguntar para quando você quer saber a maneira, o caminho ou a forma. Então, how does it work? Então, como isso funciona? How do you go to school? Como você vai para a escola? Então, por exemplo, by car, by bus, então se é de carro, de ônibus. Which, asking for choice. Então, quando você tem uma pergunta de múltipla escolha, assim, de duas opções, você utiliza o which. Então, quando direciona a escolha, which is the better exercise, swimming or tennis? Qual é o melhor exercício, natação ou tênis? Which of the application has got to the job? Então, qual dessas aplicações você consegue no emprego? How many, quando você vai utilizar para quantidade, quer saber asking about quantity used with countable nouns. Então, é usado para principalmente substantivos contáveis. How many people were there? Então, quantas pessoas existem aqui? Ou were there estão lá? How often? Ask about frequency. Então, você vai utilizar para frequência. Então, quando você quer saber a frequência de algo. How often do you go swim?
Com que frequência você vai para natação? Se é 3 times, se é 3 vezes, se é 2 times. E aqui só para a gente entender. Então, question word voltado who para person, pessoa, who that's the man, that's Peter. Então, quem é o homem? Aquele é Peter. Where voltado para place, que é lugar. Where do you live? Aí a resposta in London. Onde você mora? Em Londres. Why para você saber reason, razão. Why are you here? Because I need you. Por que você está aqui? Porque eu preciso de você. When, para quando indica time, hora. When do you study at night? Então, quando você estuda aí à noite, ou ele, né? What, para indicar ideia específica para object, idea and action. Então, objeto, ideia e ação. What do you eat for breakfast? Cereals. Então, o que você come para o café da manhã? Cereais. What time, então, para indicar horas, né? What time do you finish work? At 6. Então, que horas você termina o trabalho? 6 horas. How, para indicar manners, maneira. How are you? I'm fine. Como você vai? Estou bem. How often, para indicar frequency, frequência. How often do you go to the gym? Every day. Então, com que frequência você vai para a academia? Todos os dias. How old, para indicar a idade. How old is your sister? She is 27. Então, qual é a idade da sua irmã? Ela tem 27. E aqui era para a gente ver algumas perguntas em superlativo, que é o que vocês terão que montar lá. Lembrando que o superlativo, ele é principalmente, o elemento dele é o the, né? Que então, o the e o most, quando é para adjetivos longos, the most expensive, mas lá já vai ser estrutura. Mas a estrutura fundamental do superlativo é o uso do termo the, tá? Então, olha aqui, ó, the, aqui, the, tá? Então, a gente sempre utiliza o termo the. Então, vou só destacar eles aqui para a gente entender melhor. Então, vou só colocar alguns aqui como exemplo. Who the most generous person you ever met? Então, quem é a pessoa mais generosa que você já conheceu? What's the most expensive restaurant you've been to? Qual é o restaurante mais caro que você já esteve? What's the best film you ever seen? Qual é o melhor filme que você já viu? What's the most beautiful city you ever been to? Qual é a cidade mais bonita que você já esteve? Então, vocês vão utilizar essa estrutura aqui, que é o what ou question word, e aí seguindo a estrutura the, que é o indicativo do superlativo. Na questão 7, você vai find the four words and which words next. Você vai encontrar 4 palavras em cada onda aqui de palavras. Então, a primeira aqui já foi feita, sofa, e aí tem 4 palavras aqui que são objects for house, então objetos da casa, também na number 2. Então, aqui primeiro foi sofa, que já foi encontrado, né? E aí vocês vão encontrar mais 3 palavras aqui agora que fazem a onda da cobrinha aqui. E a 8 é você montar a frase, a estrutura. Então, lembrando que a gente precisa utilizar um question word primeiro. E aí, vocês vão analisar a pergunta. Então, what aqui, então, where, who, what e who. E lembrando que a gente tem que usar, né? Então, você tem que ver o sentido. Então, aqui, primeiro foi, what is the most interesting job to do? Então, qual é o trabalho mais interessante? Qual é o trabalho mais interessante que já fez, tá? E aí, where's danger place on the world? Então, seria qual é o lugar mais perigoso no mundo? Então, vocês vão analisando aqui e formular a frase, ok? Então, any question, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Have a nice day and have a nice week. Bye!